One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre café. E eu tenho a honra de falar com um super especialista em experiências sensoriais, em outras bebidas que a gente vai conhecer um pouquinho mais. O Ensei Neto. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Gabriel? Como é que vai? Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. Poxa, que legal, Neto. Muito bacana aí conhecer um pouco mais, né, a sua trajetória, como você começou, né, não só no mundo do café, mas nessas experiências, né, sensoriais aí dos seus cursos que a gente depois vai falar, suas consultorias. Mas conta pra gente, Neto, como que na parte do café, né, eu sei que você teve plantação já também de café. Conta como isso iniciou. Era a fazenda do meu sogro. Na época, eu estava em São Paulo, trabalhava na minha área, que era de alimentos, desenvolvimento de produtos, novos mercados. E ele começou a insistir para que a gente fosse até a fazenda e assumisse a fazenda de café que ele havia preparado na região do Cerrado Mineiro, na região de Paracatu, que fica bem próximo a Brasília, né? No início eu tive muita resistência, falei, nossa, não vou sair de São Paulo, e, até porque nem bebia café direito, Sim. era só pingado e olha lá. Olha. Mas numa das viagens que eu fiz com ele, a gente viu que, puxa vida, acho que o ano que vem vai ser o ano da primeira colheita. Era um investimento assim bastante grande, tá? Proporcionalmente assim, comparando com os dias de hoje, continuaria sendo um grande investimento. E aí a gente começou a amadurecer a ideia, preparei um pessoal que assumiria, digamos, a minha posição na empresa que eu estava, para então eu seguir para lá. E aí acabei entrando no mundo do café, digamos assim, por vias tortas. Por vias tortas, né? Nossa, que bacana. E acho que isso que foi legal, assim, né? Porque você iniciou do zero, né? Isso aí, por mais assim que você trabalhasse já com alimento, com essa parte, né? Mas você não, né, nem gostava de café, mas você teve que aprender tudo, né? Desde da plantação, né? Pegar especialista para saber, poxa, que tipo de café que eu vou plantar, depois a parte de torra e tudo mais, né? Teve que estudar do zero, né? Realmente esse foi o caminho, porque, na verdade, era uma fazenda. Então, saindo de São Paulo, sem saber o que era um pé de café, bebedor de café só com leite, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender o que era o negócio, a operação, né? Eu diria que nós tivemos que fazer um caminho inverso. Aí eu falei, puxa vida, até eu entender como a planta trabalha e tal, vai ser muito difícil. Então, seria mais simples para mim eu entender como é a parte comercial, como se vende o café. Por isso que eu fiz um caminho inverso. Eu fui entender como se vendia, como é que o mercado absorvia o café, né? Aproveitei assim que tinha muitos contatos na Europa para daí a gente poder ter uma ideia do que fazer, né? Nessas viagens eu acabei descobrindo, puxa vida, você tem que ter método, você tem que ter padrão. Então, existe uma série de coisas que a gente acabou, na hora de voltar, discutindo com o meu sogro, falei, nós vamos ter que fazer isso. E ele falou assim, exatamente isso que você está comentando, e ainda mais porque era uma região nova, tivemos que praticamente iniciar do zero, porque não havia infraestrutura na região para café, né? Era tudo muito distante. Para você ter uma ideia, a região mais próxima ficava a 400 quilômetros de Nossa, lá. Caramba. Exatamente. Então era muito longe. Ou a gente fazia tudo, ou então sentava e chorava, né? E naquela época, né, esse assim, era arábica já, mas tinha quais variedades assim, Catuai? Nós estamos falando do ano de 1988. A região, obviamente, plantava arábica, né? E as variedades naquela época, as mais importantes eram as clássicas, Mundo Novo, Catuai. Era em cima disso. Não tinha grandes variações, até você tinha algumas variedades mais específicas, que era o Acaiá Cerrado, que nada mais é do que o Mundo Novo, digamos assim, mais selecionado para aquela região. E até depois, né, acho que a boa parte da produção você direcionou para exportação, né? Porque na hora que você fazia as contas, que era realmente mais interessante financeiramente
era exportar. Como já tinha escala, isso permitia, né? Então, todo o trabalho foi em cima disso. A gente começou a estudar, estruturar a operação para ter um produto voltado para a exportação. Então, e a gente tinha o entendimento de que qualidade é o que seria o grande diferencial do que produziríamos. E como que você vendia? Produtor. Nós temos que lembrar que ele é uma posição de produtor rural. Então, você vai vender o café cru. Só que, devido ao que eu já fazia na indústria, a gente tentou criar uma série de serviços adicionais, né, durante a venda que pudesse se tornar mais interessante no momento em que construíssemos essas ligações comerciais, né? Então, a gente começou com algumas empresas europeias, fornecemos para a Ilha, por exemplo, e outras com outros traders e assim por diante. Então, o ponto talvez mais importante era determinar um padrão de qualidade para você exportar. Aí vimos a necessidade também de criar uma identidade, tanto que foi uma das primeiras fazendas da região que tinha toda uma identidade, olha, a origem, tínhamos uma história para contar, e também dos padrões de qualidade que poderíamos oferecer para o mercado. E a gente tá falando aqui tá comentando de arábica e de canéfora, né, Neto? Para quem está nos escutando, é falar, puxa, mas o que é essa arábica, o que é esse canéfora aí? Se puder explicar um pouquinho da diferença, né? Até um pouco assim, o que é um café, né? Tá agora todo mundo assim, café especial e tudo mais, né? Se puder dar um norte aí. Basicamente é o seguinte, Gabriel. Quando a gente fala em café, existe uma planta que é uma família, né, assim, mais importante, que é a coffea, né? E aí você tem as espécies. Então, por exemplo, existem várias, mas assim de interesse comercial que são plantadas em grande escala. Você tem basicamente duas: a chamada coffea arábica, que o pessoal chama de arábica, e o coffea canéfora, que envolve a robusta, conilon aqui do Brasil, né? E no caso do arábica, você tem as variedades como Bourbon, Mundo Novo, Típica, Catuai e assim por diante. Coffea arábica tem uma história que é muito curiosa, porque a origem botânica dele é a África, da Etiópia, né, basicamente. E só que a região da Etiópia, onde você encontra as plantas originais, são os planaltos, né? Porque ao norte da Etiópia, por exemplo, você já tem a área desértica do norte da África. E essa região é que tinha florestas, mas assim, nada de florestas frondosas, elas são muito parecidas com a Mata Atlântica, não como, por exemplo, a floresta amazônica. E como ficava bastante próxima também, algumas partes estavam próximas ao Mar Vermelho, havia uma conexão muito grande com o Iêmen. E quando você olha no mapa, o país que fica, né, na Península Arábica em frente é o Iêmen. E aí, tanto que tinha lá um antigo porto, né, que hoje é uma vila de pescadores, que chamava-se Moca. Olha. Tá? Então, tanto que o café que fala-se Moca, como região, não como o tipo, né? Mas a região, você consegue enxergar o outro lado, quer dizer, o lado da Etiópia, porque são bastante próximos, são 40 quilômetros no máximo, e em dias claros você avista, aliás, o outro lado. Então, com o tempo, houve esse intercâmbio e as sementes do coffea arábica, né, do coffea, digamos assim, chegaram ao Iêmen. E o pessoal do Iêmen teve uma contribuição muito importante, porque eles sistematizaram o plantio, que seria a cafeicultura. Tem regiões importantes, sistematizadas, algumas que têm registros de mais de 1.000 anos, 1.100 anos, algumas. A partir disso que se ficou conhecido o café como nós temos hoje, assim, em termos de bebida e da cultura em si. Só que, olha que interessante, o portal da Europa com, digamos, o Oriente Médio era a Turquia, ainda né? É a Turquia. Então, os europeus, para chegar até lá, passavam pela Turquia. E aí a Turquia, obviamente, também já levava um pouquinho do café. Por isso que, para os estudiosos, que naquela época quem dominava intelectualmente o mundo eram os europeus, eles encontraram o café onde? Na Península Arábica. Por isso que o coffea, que deveria ser coffea africano, virou coffea arábica. Principalmente porque estava na Península Arábica. Aí o Linneu,
que foi digamos, o botânico que foi descrevendo, tal, etc., ele colocou isso. Já o coffee a canéfora, ele é de outras regiões, são regiões mais baixas, principalmente no Congo, né? Então, são planícies. A ideia era esse nome de canéfora, e foi assim. O que você tem hoje no mundo é que em torno de 1/3 a 40%, dependendo do ano, de produção é com canéforas, principalmente Vietnã, que assumiu uma posição muito importante na produção hoje, é o segundo maior produtor mundial de café e o primeiro de canéforas. E o Brasil, que é o maior produtor mundial, tanto de arábica, mas também é o segundo maior produtor de canéfora. Caramba, que bacana. Então você tem duas variedades, né? Só que existe assim muita historinha. O arábica é melhor e o robusta, e principalmente não robusta, mas principalmente o Conilon no Brasil é um produto inferior. Mas por quê? Porque sempre a comparação ela foi desigual. Se comparava bons arábicas com péssimos Conilons. Então, ficou aquela visão, não, o Conilon é ruim, o arábica aqui é bom. E quando, na verdade, é a mesma coisa. Olha, eu vou comparar, digamos, um tomate produzido aqui em São Paulo e outro tomate produzido em Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes é melhor e o de São Paulo é ruim. Se você pegar um tomate ruim e comparar com um bom, o ruim sempre vai ser ruim. Foi isso que aconteceu. Na verdade, foi muito mais uma comparação, digamos, inadequada, né, do que injusta, né? Porque uma comparação justa. Mas uma dúvida, Neto, exemplo do arábica, assim, né? Dizem que tem quase o dobro aí de cromossomos, sei lá, um tem 44, acho que o outro tem por volta de 20 e poucos. Isso não traz uma nota, assim, sensorial, de aroma e tudo mais, para o arábica, um pouco, assim, não falando de bom ou ruim, mas de notas, de sabores, assim, de nuances, assim, um pouco maior? Pois é, você sabe que essa é uma discussão muito interessante. Tá? Então vamos lá. Via de regra, o que seriam as duas espécies? Arábica. O pessoal diz que tem o dobro tem 44 cromossomos e os canéforas 22, tem metade. Então, teoricamente, quem tem 44 pode variar mais. O arábica tem mais açúcar disponível do que o robusta, exatamente o dobro. Mas até aí não significa nada. Isso é o que a gente fala, isso aqui é mero detalhe. E os canéforas, por exemplo, só que eles têm mais amido do que o arábica. E isso é relevante. Isso é importante, porque quando você vai fazer um tratamento térmico, é o amido que vai ser o manda-chuva de todo o processo, entendeu? Assim como quando você cozinha arroz e mandioca, por exemplo. Tem diferença quando você lida com arroz agulhinha ou o arroz arbóreo italiano, que é primo do arroz roshi hikari japonês. Então, um vai virar uma goma e o outro vai ficar borrachudo, que é o agulhinha. E a mandioca branca, ela fica aquela coisa pastosa e a amarela fica crocante. Então, cada uma tem as suas características. Então, é por isso que o mais importante é a gente entender as características da composição química. Só que, junto com isso, tem um outro detalhe. Quando você começa a manejar a diferença, talvez crucial, né, mais importante entre canéfora e arábica, é que o arábica ele é autopolinizante, ou seja, ele já se fecunda sozinho. Enquanto que o canéfora ele precisa de ter uma polinização cruzada, então precisa de um macho e de uma fêmea. Olha, quando você vê isso aí, o que acontece? Todo mundo que fica lá só entre ele mesmo vai ficar só mais dele mesmo, concorda? Sim. Portanto, quem tem condições de variar mais? É o canéfora. Canéfora, olha. Então, difícil, né? Não, então, mas tudo como é uma coisa ainda muito recente, para você ter uma ideia, o arábica ele é estudado há mais de 200, quase 300 anos. E a história do Conilon, ela tem pouco mais de 60 anos. Entendi, é muito novo ainda, né? Sim, agora só que se você observar o que existe assim de avanço em relação ao Conilon, por exemplo, é fantástico. Em 60 anos você tem um grupo de conhecimento tão grande quanto. Então isso significa o quê? Ambos você consegue fazer qualidade. Ponto. Vai depender muito mais de como cada produtor vai manejar, sabe? Se ele for suficientemente cuidadoso, você vai ter no final excelentes cafés, tanto canéfora quanto arábica. Tá? E tanto é que, porque na verdade falar em especial é só um joguinho de marketing, mas na verdade o que interessa, vamos falar em qualidade, bebeu bem, é isso.
Quando qualquer um deles, seja arábica, seja canéfora, do canéfora tem o robusto e o quinulon, e no arábica tem o mundo novo, catuai, bourbon, o que seja, tá? Se eles forem bem preparados, o resultado fica fantástico na xícara. E isso que é o mais importante. Ou sei, e tem algum, né, a gente estava falando também, tá falando do tipo, né, mas tem muitos também essa parte de processo de pós-colheita, né? Tem algum, assim, processo que você vê que é fundamental para trazer uma qualidade para o café? Qualidade é um sinônimo de uniformidade, sabe? Esse é o ponto mais importante. Então, imagina só, você vai lá no supermercado, você vai fazer compras de tomate, um exemplo, tá? Aí você quer já comer o tomate. Você vai escolher o quê? Quais tomates? Os que estiverem maduros. E se você vai comprar 2 quilos, você vai querer comprar 2 quilos do quê? De tomates duros. Então, quanto mais maduros eles estiverem, você vai ter certeza que a sua salada vai ficar boa. Ou o seu molho vai ficar muito bom. Tá certo? Se você vai escolher laranja, também, olha, eu vou fazer um suco de laranja, você vai ficar escolhendo as laranjas que estiverem o quê? Maduras. Só que, além de maduras, você vai buscar que todas estejam mais ou menos idênticas, portanto, a uniformidade. Logo, qualidade nada mais é do que isso. É você ter frutos que tenham uniformidade e, de preferência, todos maduros. A partir disso, o que leva é o seguinte: o Brasil ele tem um clima muito diferente em várias regiões produtoras. Tem região que permite uma uniformidade maior, assim, durante a colheita, porque ele tem no máximo 2 floradas de arábica, tá? Porque o que determina essa uniformidade é quantas floradas você teve naquela safra. E, geralmente, quando você está em regiões mais próximas à linha do Equador, o número de floradas tende a ser maior, porque você tem muito mais chuva ou chuvas esparsas durante o período da florada, que é na primavera. Então, por isso que, geralmente, regiões de montanha, ou então, quando estão mais próximas à linha do Equador, tem mais floradas do que quando estão, por exemplo, na região do Cerrado, que tem um clima mais uniforme. Por isso que, quando o pessoal vai comprar café, eles costumam olhar muito onde é a região, porque com isso eles já têm uma ideia de qual é o número de floradas médias que vai ter. E isso influencia diretamente o quê? Na qualidade final. Até porque, para você fazer a colheita seletiva, ou seja, que a mão de obra vai colher 1 a 1, primeiro, é caríssimo. Tá? Segundo, é difícil fazer. Tá? Por mais que todo mundo jure de pé juntos que faz, você não consegue colher 100% maduro. Entendeu? Então, sempre você vai ter um que não está maduro. Por isso que um processo de preparação da secagem, ele ajuda muito para você tornar mais uniforme esse lote, entendeu? Então, aí você pode descascar, porque quem consegue ser descascado é aquele que já está maduro, porque a casca sai com mais facilidade. É só lembrar da jabuticaba. A jabuticaba madura é uma puxada só. Sim. Se aparentemente ela está madura, mas na hora que você puxa ela está um pouquinho mais dura, vai amarrar na sua boca. E aí quando você coloca na boca, também ela é mais resistente. Então por isso que ela não está madura. É muito parecido, não muda. E esses processos de pós-colheita, eles servem justamente para tentar uniformizar isso. E é uma forma do produtor ele poder também dar um padrão de qualidade maior para a sua produção. Tá? E assim como existe em todo o mercado, nós temos que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, hoje começou a ter uma guerra de narrativa do pequeno, sabe? O mundo está muito polarizado. Então você tem o pequeno falando, oh, compra de mim que eu sou pequeno. Mas não é porque ele é pequeno que está fazendo coisa boa. Sim. Né? E não adianta, e assim como não é porque ele é grande que vai fazer coisa ruim. Tá certo? Porque no final todo mundo quer fazer o quê? Todo mundo quer ser o quê? Todo mundo quer ser grande. Essa é a verdade. Você começa pequeno para chegar a ser grande. Então, o mais importante é que qualidade é nada mais do que princípio de cada pessoa, de cada produtor. Olha, eu quero fazer coisa bem feita. Ele pode ser mega produtor, vai fazer coisas bem feitas. Assim como ele pode ser um pequeno produtor e fazer só coisa mal feita. Então, na verdade, a gente tem que só ter essa atenção para dizer o seguinte, olha, todo mundo pode fazer coisa boa. E essa parte de fermentação, né? Agora a gente está vendo muita, né? Até as próprias cafeterias e tudo mais. Bom, cafés fermentados, né? O que seria? Bom,
A fermentação nada mais é do que quando você tem um processo na polpa, né? A polpa do café, ela começar a sofrer processos que nós chamamos de bioquímicos, que é a fermentação propriamente dita, tá certo? Só que todo processo de fermentação nada mais é do que um processo de apodrecimento, a grosso modo, tá? Por isso que ele vai fermentando. Só que entre o bom e o ruim é simplesmente você saber em que ponto que você vai parar, entendeu? Então, como você sabe, a minha formação é dentro dessa área. Trabalhei sempre com a parte bioquímica de produtos fermentados. Comecei com cachaça e tudo que fermenta é o que vim fazendo na minha vida profissional. Então, todos os estudos, eles levam sempre para uma lógica que é única. Olha, eu tenho uma transformação de material, né, dentro de cada elemento. Se eu lidar com arroz para fazer saquê, se eu lidar, por exemplo, com milho para fazer o bourbon, se eu vou entrar com cereais, não importa. No café é a mesma coisa. Se eu tenho água e açúcar, meu amigo, você fermenta. Essa é a lógica. Desde que você tenha elementos que façam isso. Tá? Agora, toda fermentação, ela tem que seguir uma linha que é muito importante, que é daquela em que você procura levar em consideração, primeiro, processo, tá? Se o processo ele é saudável ou não, e principalmente porque você está lidando com produtos de consumo humano. Tá? Então, quando você lida com produtos de consumo humano, a primeira regra que a gente tem chama-se boas práticas de manipulação. Ou seja, eu não posso oferecer produtos que coloquem em risco a saúde das pessoas. Esse é o ponto básico. Por isso que a Anvisa ela é tão rigorosa com tudo que é alimento. Tá? Ela tem que preservar todo mundo para isso. Então, a fermentação ela vai acontecer normalmente porque nada mais é do que ela depende de quanto tempo você vai levar para secar a semente de café, que é o que você precisa para poder torrar e ter a bebida. Se você tem um processo de secagem que é mais lento, você vai ter muito mais chances de ter um processo fermentativo junto, que ele pode ser muito benéfico se for bem feito, com controle, asepsia, que é muito importante, entendeu? E que esse é o grande nó. Né? Porque se você não tiver uma asepsia correta, você acaba tendo muitos patógenos, ou seja, aquilo que vai fazer mal. É que tem gente que põe fruta, tem gente que põe algumas coisas assim, né? Junto para fermentar, né? Existe uma lógica que é o seguinte: o sabor está no ar. Tá? Ou seja, os micro-organismos, eles estão no ar, assim como se você quer fazer a sua coalhada, você deixa o leite aí no tempo para ver se aparece um lactobacillus. Só que é um jogo de sorte. Né? Tive sorte, veio um lactobacilo legal. não tive sorte, não ficou legal. Bom, tá? Aí, qual que é o ponto mais importante nisso daí? Quando você tem um processo fermentativo, você tem que ter, no mínimo, uma ideia de quem que está lá. Tá? Agora, tudo que é externo, a chance de você ter contaminantes é muito maior. E diversos estudos acadêmicos demonstram que é na parte interna da fruta que você tem os micro-organismos benéficos. Então, os patógenos, aqueles que podem trazer problemas, estão do lado de fora. Se você pegar uma laranja, o que acontece? Peguei na laranja, ela está cheia de furinhos, né? Ela tem quando você pega, tem uma superfície irregular. Meu caro, você vai ter fungo, você vai ter um monte de coisa. É óbvio que se você tiver, por acaso, uma levedura, essa levedura, na hora que você colocar na água junto com o café, ela pode vir a fermentar. Sem problema nenhum, ela vai fermentar. Mas só que o risco se você tiver um fungo que vai dar um problema, ele pode estar lá também. Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter. E a parte de torra? Eu ia entrar nesse tema de torra, né? E aproveitando que a gente estava falando de fermentação, muda muito, né, Tô, para a gente fazer uma torra em fermentado? Tem algumas características que você tem que levar em conta ou é normal como outro café é normal? Assim, via de regra, não existe alteração nenhuma, se faz normal. O que você tem que só levar em consideração é que você tiver uma fermentação, por exemplo, uma coisa clássica, tá? Etiópia. Irgacheffe, né, que é uma das principais regiões produtoras da Etiópia, ela sempre foi conhecida porque o café de lá ele tem uma nota de limão siciliano que é fantástica, tá? Que é o DNA deles. Só que como é que isso é produzido? Porque o pessoal ficava
levava metade do dia para colher um copinho de café, digamos assim, por dia. Então ele juntava isso, aí ficava andando e tal. E nesse meio tempo dava o início a um processo fermentativo, entendeu? Que coincidentemente, sabe, era o tempo em que era possível formar essa substância que é o limoneno, que é o que dá a nota de limão siciliano. E isso criou assim, foi uma questão típica de lá. Tá? O que a gente tem observado é que o pessoal começou a modificar esse processo. E tanto é que vários ergachefs que a gente tem provado ultimamente, eles vêm perdendo essa característica. Ou seja, aquilo que era uma questão de território, olha, isso aqui é o DNA do café deles, se você mudar o processo, você pode perder. Pode ser até que automatizaram alguma coisa lá e perdeu o que eles faziam. Não, é porque eles começaram, ao invés de ser um simples extrativismo, a ter fazendas com lavouras de café normais. Entendi. Então, eu estou só colocando isso porque é muito interessante. Você pode ter fermentações muito legais, sabe? Eu acho que isso é legal, isso traz riqueza para as bebidas, né? E que no processo de torra, se o mestre de torra tiver um bom domínio técnico, ele vai preservar tudo isso. E é o que a gente tá falando, né? Falando em torra, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você faz um café maravilhoso e chega na torra, você pode estragar tudo, né? Tem que tomar um cuidado danado, né? Você tem que lembrar o seguinte, é como se você fosse um cozinheiro, tá? Ou conhecesse um cozinheiro, aí você é um produtor, por exemplo, aí de cogumelos, ou então, vamos pegar ou de um vegetal super legal, tipo flor de abóbora. Flor de abóbora dá um tempurá maravilhoso. É um dos tempurás mais deliciosos e fantásticos que existem. Por isso é sazonal, Sim. só na época que tem a florada. A pessoa tem que pegar no ponto certinho a flor e fazer o tempurá, correto? Sim. Vamos supor que você entrega para uma pessoa que não tem experiência e vai empastelar essa flor, que ao invés de virar um tempurá delicado, maravilhoso, vai virar uma maçaroca. Então, tudo vai depender do conhecimento técnico de quem vai lidar com isso. E essas curvas de torra, tanto de arábica e conilon, muda também, Neto? Ah, sim, são diferentes. Claro. Você imagina o seguinte, é como você trabalhar com banana prata, uma banana nanica, tá? Ou então a banana da terra, para fazer acompanhamento de um virada paulista. Porque tem restaurantes que usam a banana nanica e outros que usam banana da terra. Banana da terra é frito, tá certo? Tá. Agora, a banana nanica você pode até fritar, mas se ele não empanar, não rola. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem amido suficiente como a banana da terra. Por isso que a banana da terra ela vem ela mesma. Tá? E até para você fritar, ela fica ótima por causa disso. Então, assim como a banana, como esse exemplo, o café, aquilo que é arábica, tá? Aquilo que é conilon ou robusta, eles têm uma composição química diferente. Por isso mesmo que você tem que dar um tratamento diferente na hora de torrar. Tem que ser individual. Atendimento sob medida. Personalizado. Poxa, que legal. E falando, né, pergunta que não quer calar, né? Se, assim, tem algum tipo de método aí que você gosta mais, assim, né? Desde um expresso, um coado, uma prensa francesa, cada um no seu momento? Ou tem algum que você gosta mais, assim, tem uma preferência? Olha, basicamente, os métodos, no geral, eles são legais. Tá? Tem momentos que o expresso funciona muito bem, tem outras que é uma prensa francesa e assim por diante. Particularmente, eu sou mais o filtrado. Filtrado, Tá? certo. Filtrado porque você já faz lá um canecão, é mais fácil, já fica com ele, vai degustando enquanto a gente está trabalhando, pensando, fazendo qualquer coisa e ele funciona bem. E tem uma proporção, alguma proporção básica aí para quem está escutando a gente, ou sei lá, comprou seu moedor, tem sua balancinha aí, tem alguma proporção que você sugere assim para quem está começando? Olha, existem várias. Aí vai depender muito é uma questão cultural de cada lugar. Tá? Tá. Mas assim, aqui no Brasil,
até o ano de 2000, o que era predominante era o cafezinho que o pessoal fazia, que é coloca o pó na água, fervia, depois passava pelo coador de pano, tá certo? E era uma pancada porque era com quase 10%, ou seja, 100 gramas de pó para fazer 1 litro de café. Tá? Sabe? As padocas faziam isso, o pessoal fazia em casa e assim por diante. Isso era o predominante. E aí foi em torno de 2003, 2004 que eu trouxe para cá, fazendo workshops e uma série de coisas, o que a gente acreditava que seria talvez uma coisa de futuro, que era o 7%, que é o que já se tomava no Japão e também na Europa. Por que isso? Que nós estamos fazendo estudos, na época, dentro da antiga SCAA, né, que era a Specialty Coffee Association of America, que com essa concentração era muito mais fácil de você perceber toda a gama de sabores de um café. Olha, Então, eu falei, vamos testar isso. E tanto que hoje, boa parte das cafeterias em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, já utilizam isso. que bacana, né, Tô? Nossa, muito, muito legal. Isso é uma boa para quem tá escutando, né? Sempre tem aquela dúvida, né? Como que usar. Mas também é o que você fala, né? Depende também, depende do café, depende da torra também, mas em linhas gerais, né? Pode-se usar então os 7%, né? Então, Gabriel, isso é muito interessante, porque as pessoas elas têm que escolher aquilo que vai lhe caber melhor, Sim, sabe? Não é uma outra pessoa que tem que falar, isso é o melhor. Até porque melhor é uma escolha pessoal. é uma base, né? É uma ideia, né? Você dá uma ideia, olha, experimente isso. Bom, se a pessoa, porque cada pessoa ela tem uma forma de perceber e sentir diferente da outra. Nenhuma pessoa é igual à outra. Esse é o primeiro ponto. Por isso que você impor regras é um desastre na parte de comer e beber, sabe? Tem que ser muito livre. Muito pelo contrário, você tem que dar o máximo de alternativas e oportunidades para as pessoas escolherem o melhor. Esse aí, para quem está nos escutando aqui, que adora café, ou tem a sua cafeteria, sei que você tem um curso aí muito bacana de torra, né? A gente mantém que é talvez o curso mais antigo, voltado assim para a formação de profissionais, né, que é o Ciência da Torra do Café. Tem uma turma agora, inclusive, mas mensalmente mantemos esse curso aberto, que o pessoal pode, através das mídias sociais, do site, acompanhar. O Ensei, e além do curso de torra também tem os cursos, né, sobre experiências sensoriais também, né? Sim, tem um que fazemos com frequência, estamos retomando agora porque o espaço em que nós estamos passou por reformas, que é o Educação Sensorial. Então é um curso assim de autoconhecimento, é muito legal para quem gosta de comer e beber, para ele poder se aprofundar e aproveitar melhor ainda cada experiência. Né? E o outro curso que também estamos retomando é o de Coffee Hunter, que é o que dá uma base assim, bastante legal, bastante sólida para quem quer conhecer mais sobre café, desde a lavoura até o café chegar na xícara. Para você ter uma ideia, esse é um curso que nós estamos desenhando, ele vai ser um curso de 4 dias dentro de uma fazenda. A pessoa vai acompanhar todo o processo de colheita, parte de controle de qualidade, processos fermentativos, até chegar, por exemplo, na torra e o preparo do café em si. Nossa, que incrível! Esse vai ser fantástico. Bom, esse, mas muito obrigado, viu? Vou deixar até aqui seu Instagram, vou marcar, é claro, mas é Ensei Neto, né? Isso, tudo junto, minúsculo. Que legal esse aí. Obrigado, viu, Ensei? Olha, Gabriel, eu que agradeço, foi um prazer e uma oportunidade fantástica. Muito obrigado mesmo. Um abração, tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.